Olá, esse vídeo é uma continuação. É a terceira aula referente ao material de apoio feito pela nossa EMAD para o matriciamento da UBS Observatório, o piloto. Esse projeto ele tem como objetivo fortalecer os cuidados paliativos na rede de atenção à saúde, em especial na atenção primária. Ele faz parte de uma estratégia de implementação da diretriz técnica de cuidados paliativos na atenção domiciliar, aqui no município de São Paulo. Meu nome é Diana, sou médica com formação em geriatria e cuidados paliativos, atuo na atenção domiciliar no âmbito do SUS há cerca de 23 anos. E hoje esse encontro tem como objetivo trazer para vocês os instrumentos que auxiliarão na identificação de pacientes com demandas ou necessidades paliativas. Vamos lá? Bom, gente, então, para a gente falar em estratégia de identificação de demanda ou de necessidades paliativas, um primeiro conceito, uma primeira noção que a gente tem que ter é que as doenças têm curvas de evolução diferentes. E é importante a gente saber como essas curvas são. Por quê? Para você ter uma ideia ali de como que é o caminho natural daquela doença, o que você esperar, tá bom? Aqui, essa primeira curva é típica de um paciente com câncer, uma neoplasia, tá bom? Considerando que este eixo é a funcionalidade do paciente, tá? O eixo vertical, e o eixo horizontal é o tempo, essa linha azul representa a funcionalidade do paciente, tá certo? Então, um paciente com uma neoplasia, ele normalmente começa com uma alta funcionalidade no início da doença, no diagnóstico, conforme o tempo vai passando, caso a doença não tenha cura, esse paciente vai perdendo a funcionalidade, só que o câncer tem uma característica muito singular, né? Ele tem uma queda muito rápida. Se você for ver aqui, ó, se você traçasse uma linha imaginária aqui, esse espaço de tempo aqui entre começar a piorar e morrer é muito rápido, ele é curto, tá certo? E quando que a gente sabe, né, que chegou nessa ponta aqui do looping, né, vai começar a descida? No câncer isso é bem marcado. É um momento no qual a pessoa começa a ficar mais sentada, mais deitada, ela já não quer mais comer, ela deixa de ser funcional e ela começa a perder o apetite. Isso é muito marcante, tá certo? E daqui para cá é bem rápido, tá bom? Obviamente, gente, aproveitando a deixa para falar um pouco de prognóstico, né? A gente nunca sabe exatamente o tempo que uma pessoa tem. A gente tem alguns instrumentos para tentar estabelecer, né? Se é um pouco mais, se é um pouco menos, mas na maioria das vezes a gente tenta encaixar no seguinte intervalo de tempo: horas, dias, semanas, meses, anos. Horas pode ser dias, dias podem ser semanas, semanas podem virar meses, então assim, não é preciso, nem tem como ser, tá bom? Mas sim, a gente pode lançar mão de instrumentos da nossa experiência clínica e na maioria das vezes, num paciente com câncer, com neoplasia, é muito mais fácil de enxergar esse momento. É muito mais fácil de enxergar esse momento que dá essa curva aqui para uma queda mais abrupta, tá certo? Bom, uma outra curva muito típica são das doenças crônicas não transmissíveis. Insuficiências orgânicas, cardíaca, pulmonar, renal, hepática, enfim, todas essas falências, né?
elas têm uma curva da seguinte forma. Geralmente, o paciente já vem com uma funcionalidade que não era aqui como a do câncer, tá vendo? Mais alto. Ele já vem ali meio mais ou menos, né? E aí, o que acontece? Vai declinando a funcionalidade dele e tem alguns degraus. Como são esses degraus? A funcionalidade tem uma intercorrência, internou, descompensou, deu uma caída. Deu aquela recuperada, mas nunca fica bom que nem antes. Sempre vai descendo o degrauzinho, sabe? Vai tendo essas quedas. Pode ser, logicamente, que de repente um dia numa dessas quedas ele realmente venha a morrer. Mas ele sobreviveu, recuperou, nunca tá como antes. Então sempre é em degraus, sempre vai descendo e tem algumas quedas mais abruptas, tá certo? Nesses pacientes já é um pouquinho mais difícil, já não é tão fácil de observar esse momento da queda funcional, assim, mais importante, né? Porque ele tem esses períodos que volta e depois cai mais um pouquinho, enfim. Mas uma coisa, tanto na curva da doença crônica quanto da demência, tem em comum, é que no finalzinho acontece uma coisa que eu não sei se tem exatamente esse nome, mas lembra uma serrinha. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, aqui, ó. Então, acontece mais ou menos aqui. O paciente vem, aí ele começa a fazer assim. Pior, intercorrência, internou, saiu. Piorou, internou, saiu. Ele começa a ter uma intercorrência atrás da outra. Então, geralmente, o finalzinho da curva aqui da doença crônica, né, seria aqui no final, e principalmente na síndrome demencial e nas doenças neurológicas progressivas, o final é que aqui não dá para ver, aqui tá mais discreto, mas um finalzinho é assim, ó, eu falo que é o finalzinho serrinho, intercorrência, 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 o tempo todo. Isso marca bem essa parte final dessa trajetória. Bom, então voltando aqui. Já que a gente está já falando, já vamos continuar aqui no da síndrome demencial. Então é aqui, ó. Se você ver aqui, ele começa ainda pior do que aqui da doença crônica, né? O do câncer começou com uma funcionalidade boa, a doença crônica. Então ele já tá aqui, ó, já tá uma funcionalidade muitas vezes bem baixa, mas vai longe, ó. Foi mais longe que todo mundo. Vocês não conhecem, gente, algum demenciado que a gente brinca que fala que já enterrou a família toda, né? Já foi o cuidador também, ele tá lá, tá indo. Até chegar na serrinha, ele tá indo, né? Então, essa é uma curva bem típica de uma síndrome demencial. É mais longa, né? Essa queda, ela é menos íngreme, vai mais longe, né? Mas já com uma funcionalidade já muito baixa, desde o início, tá certo? Bom, e como que a gente mede essa funcionalidade? Existem algumas escalas, gente. Existem escalas pediátricas, existem escalas específicas para câncer, como o KPS. Existem escalas que medem atividade básica, escala de CATS, atividades instrumentais. Então, tem muitas escalas para avaliar a funcionalidade. Porém, eu vou me ater aqui ao PPS, Palliative Performance Scale. Por quê? É o que está sendo usado, é o que é usado, é o que é preconizado para a gente usar. Então, para a gente ter uma linguagem em comum, mesmo sabendo que tem várias e cada uma também tem sua funcionalidade, eu, por exemplo, quando eu avalio o paciente, eu sempre avalio com relação a atividades básicas de vida diária e ao PPS. Se o paciente é demenciado, eu já coloco uma escala também, o FAST, que avalia a demência. Então, na maioria das vezes eu uso mais do que uma. Umas são mais específicas para algumas doenças do que outras, mas eu vou falar hoje do PPS, tá bom? Então, gente, o PPS é uma escala que avalia a funcionalidade em 5 domínios, tá bom? A deambulação, a atividade,
relacionada à evolução da doença, a capacidade do autocuidado, a ingestão de alimentos e o grau de consciência, tá bom? Então, nesses domínios, por exemplo, a deambulação, ela vai de completa a completamente acamado, tá bom? Se você olhar aqui, você vai ver que no 40% já é um marcador, daqui para baixo é tudo acamado, ela já não diferencia mais, tá bom? Então, acamado já é 40%. Aqui é importante destacar os 50%, porque vocês lembram que eu mostrei a curva lá atrás do câncer? Deixa eu voltar aqui. O 50% tá aqui, ó. Quando começa a descer aqui essa de uma maneira mais íngreme. Então, ficou maior tempo a maior parte do tempo sentado ou deitado já é 50%, acamado já é 40%, tá bom? O outro parâmetro, que é a atividade relacionada à evidência de doença, vai desde sem evidência nenhuma até incapacitado para qualquer trabalho. Mas se você for ver, incapacitado para qualquer trabalho está aqui no 50%, daqui para baixo é tudo igual, tá bom? Capacidade para o autocuidado. É o grau de dependência da pessoa, né? Que vai desde completamente capaz para o seu autocuidado até dependência completa. Aqui na dependência completa já é um marcador nos 30%. Então, se tem dependência completa, já é 30%. Daqui para baixo é tudo igual. Bom, capacidade ou vontade de ingerir alimentos. Vai desde normal até só molhar a boca ou pequenos goles, tá certo? Quando a capacidade você coloca como reduzida mesmo, já tá aqui no nível dos 30%, tá bom? E nível de consciência que vai desde completo, normal, até confuso, comatoso. E só para vocês verem aqui, que quando você fala não, está realmente confuso, porque períodos de confusão já pode vir aqui, ó, desde os 60%, tá? De funcionalidade. Agora fala assim, não, tá confuso, tá? Teve confuso e tá rebaixando o nível de consciência. Já tá aqui, ó, 10%. O zero, gente, é morte, né? Então a gente não costuma usar. Então, 10%. Tá bom? E aqui é legal relembrar que o PPS, esse nível de funcionalidade, ele pode ser relacionado, ele pode se correlacionar, não é uma coisa assim, né, gente, a nossa religiosa, mas assim, ele pode se relacionar com a necessidade paliativa daquele paciente naquele momento. Como? Então, um paciente que está aqui com uma boa funcionalidade, muitas vezes você vai pensar num cuidado paliativo precoce. Isso funciona sempre? Óbvio, gente, às vezes numa curva do câncer, o paciente ali tá com 60% hoje, tá com 50% na semana que vem. Não é assim tão precoce, né? Mas na maioria das vezes sim, você tem essa correlação. Se você pega, por exemplo, um paciente com doença crônica, né? Que tá com uma funcionalidade aqui boa ainda, né? Às vezes ele passa muito tempo assim. E é um paciente que você já tem que ter um olhar, né? De necessidade paliativa. Então, sim, precoce, tá bom? Depois ali, entre 50%, 40%, a gente já fala que é complementar, né? Tá ali, no meio, né? Se a gente pegar, depois eu vou retomar aquela curva que a gente viu da integração ali do cuidados paliativos com as necessidades paliativas, ele entra como complementar. A pessoa ainda pode muitas vezes estar num processo curativo, ou estar num período estável de uma doença crônica, ou ter uma demência inicial, mas já existem necessidades paliativas, né? Por exemplo, uma pessoa numa demência inicial, ela pode ter a necessidade de determinar algumas coisas práticas da vida antes de perder completamente sua cognição. Uma pessoa com uma insuficiência cardíaca pode ter a necessidade de ter sintomas aí em períodos de descompensação minimizados, ou mesmo evitados com um bom tratamento, né?
Então, ela tá ali, tá complementar. Depois ali, quando cai um pouco mais essa funcionalidade, aqui entre 30, né, abaixo de 40, entre 40 e 20, a gente já fala em cuidados paliativos de uma maneira mais predominante. Já está ali mais do meio para baixo da curva de funcionalidade. Muitas vezes, né, se você pensar numa demência, já é um pouco mais de tempo, mas você pensa numa doença ali crônica ou mesmo num câncer, né? Então você já não tem mais uma expectativa de reverter ou de melhorar muito a doença. Você está ali preocupada realmente em dar um suporte ali de qualidade de vida, de melhora de qualidade de vida e de controle de sintomas para a pessoa. Né? Muitas vezes você vai, não sei se vocês lembram da última aula, é aquele momento que você vai ter que repensar se medidas invasivas vão trazer mais conforto ou mais sofrimento, né? Você já começa a colocar na balança as decisões, pensando, bom, será que essa pessoa isso daqui faz sentido ou não? Vamos ver, né? O que está em jogo, vamos ver a história de vida dela, vamos ver o que ela tem de direção para nos dar, né, com relação a isso. Então, já é um momento importante de pensar também nessa proporcionalidade. Eu não gosto muito dessa palavra, como eu disse na outra aula, porque tem gente que pega e escreve assim no prontuário, cuidados proporcionais. Eu odeio, porque é proporcional ao quê, né, gente? Quando você fala que é proporcional, você tem que pôr, né, a proporção, né, relacionada ao quê. Então, nunca anotem desse jeito, gente, por favor, tá? Coloquem realmente, se tá proporcional, coloca o que foi discutido, o que é proporcional e por que é proporcional. Porque uma coisa pode ser proporcional para uma pessoa e não ser para outra, né? É proporcional do quê? Da tua cabeça, né? Que só você sabe o que é. Então, por favor, nunca coloquem assim, tá? Mas pensar realmente nesse custo e benefício, né? Sempre na intenção do quê? De fazer o bem, de não fazer o mal, de preservar a autonomia da pessoa, né? Que são as máximas ali da bioética. E por fim, quando a pessoa já está com uma funcionalidade muito baixa ali, de 20 para menos, né? Você pensa realmente numa exclusividade, né? Você está ali realmente preocupado em não gerar mais sofrimento e aliviar os que possam aparecer, né? Geralmente são períodos já relacionados a fim de vida, e são períodos com uma intensidade muito grande, né? De sofrimento, de necessidade de controle e de alívio desse sofrimento. Então, daqui eu acho que a gente já consegue ir para esse slide, retomando o slide da aula anterior, que é justamente isso que eu estou falando, né? Então, aqui a linha do tempo, aqui o histórico da doença da pessoa, né? Deixando de ser uma doença com possibilidade de cura para ser uma doença já sem possibilidade de cura e com enfoque mais no controle de sintomas. Essa linha vermelha que representa a funcionalidade, mas a gente viu, né, lá no primeiro slide que não é uma linha reta, né, que cada doença ali tem o seu histórico dessa linha, pode acontecer de diferente forma, essa queda da funcionalidade. Aqui essa correlação, né, da funcionalidade com os cuidados paliativos mais precoces, complementares, predominantes ou exclusivos. E aqui, aquele gráfico, né, que a gente já viu também na última aula, mostrando que as necessidades paliativas estão presentes a todo momento, né? Desde o diagnóstico, desde uma forma precoce, até nos períodos de terminalidade ou de fim de vida, né? Em especial, últimos dias de vida, em especial em doenças que podem estar mais atreladas a quadros de dor ou de sintomas físicos mais intensos, né? Então, aí acontece de uma forma muito intensa, né? Um pico ali de necessidade. E depois continuando com o luto, tá bom? Aqui, só chamando a atenção, eu pus um detalhe aqui, pus da mesma cor, que às vezes a gente fala aqui de cuidados predominantes ou exclusivos, de terminalidade. Gente, a terminalidade, ela pode durar meses a anos, né? Se você pega, por exemplo, uma pessoa com câncer,
a terminalidade vai acontecer num período mais curto. Agora, se pega uma pessoa com demência, às vezes é mais de 2 anos naquele desenho da serrinha que eu fiz, intercorrência, né? Então, não tem também um tempo exato, tá? A gente vai vendo sinais. Eu gosto de brincar e de falar assim, que é uma estrada que não tem uma placa falando da quilometragem. Você tá percorrendo aquela estrada, não tem uma placa que fala, e falta tantos quilômetros para chegar, né? Falta tanto tempo para a pessoa morrer. Não. Você vai vendo sinais, né? Você fala, essa paisagem aqui eu conheço, já passei aqui antes, acho que eu tô chegando, né? É mais ou menos isso, tá bom? E aproveitando que a gente está falando aqui dessa ponta aqui, né? Dessa curva, falando de terminalidade, queria chamar a atenção para algumas situações que a gente, na maioria das vezes, esquece que pode estar relacionada, né, com esse final aqui, né, de vida. Para vocês terem uma ideia, um morador de rua, né, um morador de área livre, ele é considerado como uma situação de terminalidade. E pensa bem, né? Todo mundo conhece aquele, né? Aquele morador de rua ali do bairro que você sempre vê ou não vê, né? Às vezes ele fica meio invisível, mas você não conhece alguém ali que você sempre vê na rua? Se você fizesse a pergunta, você acharia estranho se essa pessoa morresse no próximo ano? Você ia achar estranho se alguém falasse assim, ai, aquele fulano lá que morava ali na rua ali, do lado do hospital, morreu. Você acharia estranho? Não, né? Então, um outro grupo também muito vulnerável, se você pensar, é a população de travestis, em especial aquelas que fazem procedimentos, que não têm acesso, né, ao serviço de saúde, fazem procedimentos com materiais inadequados, não conseguem acessar o serviço de saúde, ou que são profissionais do sexo, né? Elas são muito vulneráveis. Para você ter uma ideia, o tempo estimado de vida é de 35 anos, né? Então, pensa, é muito curto, né? Então, lembrar que algumas populações, né, você tem que relacionar a situação dela com essa curva também, né? Ter essa clareza. E agora, partindo um pouco mais daqui para o começo, né? Falei aqui um pouco do fim, mas agora vamos falar aqui um pouco mais do começo, né? Dessa curva, onde você tem diagnóstico, onde você tem as doenças crônicas mais estáveis, né? Essa parte é importante para a atenção primária, né? Porque a maioria desses pacientes que vão precisar de uma intervenção mais precoce, no que diz respeito a cuidados paliativos, as necessidades paliativas, vão estar na atenção primária, né? Lembrar que muitas vezes, como eu já disse anteriormente, um paciente, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca, se você ir lá e conseguir dar um tratamento adequado para essa insuficiência cardíaca, você está aliviando o sintoma, você está tendo uma ação paliativa, né? Lembrar de mães, de mulheres, né, com gravidez de alto risco, né? O quanto fica invisível essa ameaça, né? O quanto isso pode gerar de sofrimento e de necessidades que muitas vezes a gente se esquece. Ela tá aqui, ela tá funcional, né? O bebê nem nasceu, mas é uma ameaça grande. Você tem que ter um olhar diferente, lembrar disso, né?
lembrar da população com doenças psiquiátricas, né, graves e persistentes, né, muitas vezes também a gente se esquece que são doenças que trazem muita demanda, né, muito sofrimento para o paciente, para a família. Então, lembrar que tudo isso, gente, faz parte de um olhar paliativo mais amplo, né? E que, em especial na atenção primária, né, você vai ter muito mais contato com nesta fase do que nesta fase. Porque nesta fase, gente, é mais difícil, né? Às vezes o paciente vai estar num serviço hospitalar ou sendo atendido em conjunto com o EMAD, né? É uma demanda diferente, mas ali na atenção primária, a gente tem que estar muito atento aqui, ó, para as fases mais precoces e complementares, tá certo? Bom, um outro instrumento interessante e muito simples é a utilização da pergunta surpresa. Ela já não é nem tão mais surpreendente, né, gente? Mas para quem não conhece, a pergunta surpresa, então, você questiona se você se surpreenderia se o paciente morresse ao longo do próximo ano. Se a resposta for eu não me surpreenderia, então é uma resposta positiva para a pergunta surpresa. Então, é pergunta surpresa positiva, tá bom? Você não se surpreende. Se a pessoa, você realmente espera que no próximo ano, espera não, né? Você acredita que é muito plausível a pessoa morrer durante o próximo ano. Se você tem essa resposta, você vai ter em torno de 63% de sensibilidade e 83% de especificidade. É uma sensibilidade não muito alta. O que é sensibilidade e especificidade, gente? Sensibilidade é quando o teste positivo tem correlação com a presença da doença. Especificidade é o teste negativo tem correlação com não ter a doença. Então, assim, teste positivo tem a doença, é sensibilidade. Teste negativo não tem a doença, é especificidade. Nesse caso aqui, então, resposta positiva, né? Ou seja, eu não me surpreenderia se a pessoa morrer no próximo ano. 60% de chance de você acertar, falando assim de uma maneira grosseira, tá bom? Já se você responder assim, eu me surpreenderia, ou seja, pergunta surpresa negativa, né? Eu me surpreenderia se essa pessoa morresse. 80% de chance de você acertar. Assim, falando de uma maneira bem grosseira, tá, gente? Só para ficar assim mais fácil o entendimento, tá bom? E uma outra coisa importante, que é um indicador de prioridade quando usado junto com outro instrumento que eu vou mostrar para vocês, que chama SPICT-BR, tá? Uma coisa importante para falar é que essa pergunta só pode ser usada por equipe técnica, tá? Não pode ser usada por pessoas de nível médio ou sem nenhuma relação técnica com o trabalho, tá bom? Por exemplo, não pode ser usado pelo agente de saúde, mas pode ser usado pela equipe de técnico, enfermeiro, enfim, tá bom? Então, reservar a pergunta realmente só para equipe técnica. Bom, o próximo instrumento é o SPICT. Também, assim como escala de funcionalidade, instrumentos de elegibilidade para cuidados paliativos, tem vários, tá? Eu tô apresentando aqui o SPICT, tem o NECPAL, tem o NECPAL mais recente agora, que ele dá até também meio que uma classificação ali do paciente com relação à gravidade. Tem alguns, tá?
eu vou falar do SPICT. Por quê? Porque é esse que está sendo preconizado para ser usado na rede. Então, mais uma vez, para a gente falar uma mesma linguagem, tá bom? Então, o SPICT é um instrumento, ele é composto por alguns indicadores gerais de saúde, dentre eles hospitalizações não programadas, declínio funcional, dependência, perda de peso, sintomas não controlados ou a solicitação da pessoa, do paciente, para entrar em cuidados paliativos, tá bom? E ele também tem uma segunda parte, uma segunda seção, que é de indicadores clínicos de gravidade de algumas doenças. Se tiver qualquer um dos indicadores clínicos ou qualquer um dos indicadores de gravidade positivo, o SPICT vai ser positivo, tá? Ou seja, você vai identificar pessoas que estão em risco de deterioração. Desculpa, mais um engasguinho aí para minha coleção. Na sua condição de saúde. E pode ser que ela precise ou tenha alguma necessidade paliativa, tá? Lembrando que não precisa estar relacionado com fim de vida, gente. Pode ser uma necessidade precoce, complementar, predominante ou exclusiva, tá bom? Mas já ligou ali uma né, anteninha já captou. Ainda mais se você associar a pergunta surpresa, certo? Que você acha que essa pessoa vai morrer no próximo ano, e você fala, sim, eu acho que é bem plausível. Então, se juntar uma pergunta surpresa positiva com o SPICT BR positivo, aí você tem que dar uma prioridade, tá bom? Mais uma vez. Pessoas com formação, sem formação na área da saúde, como, por exemplo, agentes comunitários, ou pessoas sem nenhuma formação técnica não podem usar o SPICT, tá? Aí tem que usar um outro que foi feito de uma maneira mais simplificada, com uma linguagem menos médica, menos técnica e de mais fácil compreensão, que aí esse pode ser usado por qualquer pessoa, o SPICT for All, tá bom? Que é basicamente as mesmas considerações, as mesmas perguntas do SPICT-BR, mas feito de uma forma não complicada, com uma linguagem menos técnica, tá certo? Gostaria de lembrar, eu esqueci de falar uma coisa. Tanto aqui no SPICT-BR, quanto no SPICT for All, se você identifica, né, ou seja, se vem positiva alguma dessas perguntas, você já tem que partir para um planejamento, tá? Você já tem que revisar tratamento e buscar uma avaliação mais completa desse paciente e já pensar num planejamento mais voltado para as necessidades paliativas dessa pessoa, tá bom? E por fim, tem um método que eles chamam de simplificado, que na verdade é um compiladão ali dos indicadores do SPICT-BR, que não necessitam de um conhecimento técnico aprofundado, mas a pergunta surpresa, tá bom? Seria, assim, bem indicado também para os técnicos, né? Não de formação superior, mas de formação mais técnica também seria bem adequado, tá certo? Então, também pergunta de internação não programada, funcionalidade, sintomas persistentes, se a família ou paciente está pedindo, se tem alguma condição crônica e, finalmente, ele junta ali com a pergunta surpresa, tá bom? Bom, como eu disse, né, minha intenção aqui não foi esgotar, né, de falar sobre instrumentos para elegibilidade ou para avaliação funcional. Eu acredito que cada um, dentro da sua realidade, da sua necessidade, pode buscar mais informações, estudar mais sobre esse assunto, né? Como eu disse, eu mesmo, por exemplo, eu não uso só um instrumento para avaliar a funcionalidade, eu conheci o SPICT, mas eu gosto muito do NECPAL também, então assim, mas eu apresentei aqui hoje o que está sendo preconizado para ser usado agora nesse momento que a gente quer
ampliar e melhorar aqui os nossos processos de trabalho, tá? Então, minimamente, esses vai ser importante conhecer, mas, por favor, fiquem à vontade aí para expandir os conhecimentos, que eu acho muito importante, tá bom? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, meu e-mail tá aí e estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima aula.